Olá, seja muito bem-vindo para a nossa terceira aula do workshop. Estou muito feliz que você está nos acompanhando todas essas aulas. Quero te lembrar que nós teremos ainda a nossa aula ao vivo, online, onde eu vou responder as suas dúvidas, as suas perguntas. E lá no canal eu vou colocar um e-mail onde você vai enviar as perguntas para mim. Você também vai poder enviar as suas perguntas durante a aula, fique tranquilo. Me preparei para a aula de hoje, já ali, ó, com o meu difusor, e eu coloquei no difusor 3 óleos. Quero compartilhar com vocês quais os óleos que eu coloquei no difusor e por que eu coloquei esses óleos no difusor. Eu coloquei o óleo de copaíba, esse aqui, o óleo de copaíba, então, por que eu usei ele? Para segurança, né? O óleo de copaíba, ele é um óleo extraído de uma árvore muito grande, né? Ele aporta segurança. Uma das coisas que o óleo faz, né? Eu também usei mandarina verde, né? Green mandarin, para alegria, né? Todos os cítricos, eles estimulam prazer, alegria, sensação de leveza. E eu usei também uma mistura, uma sinergia respiratória, que é esse aqui, ó, o Brief, que além de estimular a nossa respiração quando a gente inala o óleo, ele também tem um óleo muito legal, que é da folha de louro, que inspira coragem. Então, hoje, para falar aqui com vocês, eu escolhi esses 3 óleos no meu difusor. Então, uma das perguntas que eu fiquei para responder hoje é: será que nós podemos misturar os óleos? Então, a resposta é sim. Durante o vídeo, então, nós vamos descobrir como fazer isso. Mas eu, por exemplo, já misturei alguns óleos para essa aula de hoje. Hoje, pessoal, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender, então, como utilizar os óleos essenciais para 3 sentimentos muito fortes e muito presentes no nosso dia a dia: medo, raiva e tristeza. Você sabia que essas emoções, elas impactam alguns órgãos do nosso corpo? Sim, atrás de cada órgão impactado existe uma emoção. Mas também existem emoções que nós podemos estimular para ir de encontro a essas emoções negativas, né? De medo, raiva e tristeza. E hoje nós vamos aprender, então, quais os óleos que nós utilizamos, então, para estimular as qualidades, as emoções positivas, e quais os óleos que nós vamos utilizar, então, na saúde, na manutenção da saúde desses órgãos que são impactados, então. Lembrando que nós vamos ver aqui 3 formas de utilizar os óleos, que foram as 3 formas que nós vimos, né, no vídeo passado. Vocês lembram? Por meio de ingestão, né? Uso tópico, que é na pele, e também uso aromático. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender como é que nós vamos utilizar os óleos, então, para cuidar dessas emoções, raiva, medo e tristeza, como nós vamos estimular, então, emoções que vão de encontro a essas emoções negativas, quais órgãos são impactados e que óleos nós vamos utilizar para a saúde desses órgãos, então. A nossa primeira emoção que nós vamos falar hoje é a raiva. Então, como é que essa emoção ela impacta o nosso organismo? Então, a raiva, ela acaba impactando negativamente o nosso fígado. Sim, o nosso fígado, ele é o filtro do nosso corpo. Então, se nós estamos utilizando muita bebida alcoólica, muito remédio, né? Ou muitos alimentos industrializados, né? Com compostos químicos, quem sofre é o nosso fígado, porque ele faz, então, esse filtro. Só que o nosso fígado, ele também filtra as nossas emoções. E é o fígado, então, que sofre quando a gente não consegue lidar bem com esse sentimento da raiva, né? E qual é a emoção oposta? Qual é a emoção que nós queremos, então, extrair, estimular, melhorar, aumentar? É a paz. Então, a paz, ela vai de encontro à raiva e vai nos ajudar a lidar melhor, então, com essa emoção. Porém, quando, então, nós não conseguimos, não é nem controlar, é saber o que é que nos deixa com raiva, né?
Porque às vezes a gente entende que a gente precisa controlar, eu não posso ter raiva, mas como fazer isso? Então, o segredo é descobrir como fazer isso. Então, uma das dicas que a gente vai dar aqui hoje para desenvolver, né, para controlar, então, essa emoção negativa é desenvolver uma qualidade, uma emoção positiva que é a paz. Quando nós não conseguimos fazer isso, então o nosso fígado que é impactado e quais são os sintomas que nós temos? As pessoas, então, elas podem ter labirintite, enxaqueca, elas podem se sentir, desenvolver sintomas provenientes de intoxicação e também má digestão. Então, quando a pessoa ela tem esses sintomas, ela precisa olhar com carinho, então, para o seu fígado e para os sentimentos que ela anda extravasando, né? Que ela está deixando sair para fora. E quais são os óleos, então, que vão nos ajudar a estimular justamente a paz, né? Então, tem um óleo que é muito maravilhoso, que eu gosto muito em particular, que eu gosto muito de utilizar, que é o cedro, né? O cedro, então, ele tem essa característica da serenidade, que é o que a gente precisa para lidar com situações difíceis, quando a raiva ela quer ocupar um espaço muito importante naquela situação, né? O lavanda, ele é considerado o rescue da aromaterapia. Então, para todas as situações, nós podemos utilizar o lavanda, porque o lavanda, ele equilibra todos os centros energéticos do nosso corpo, desde a cabeça até embaixo. Então, ele vai nos ajudar na calma, na tranquilidade, e isso vai nos ajudar, então, a buscar a paz que nós precisamos naquele momento difícil ali de conflito, na verdade? Os cítricos, como eu já falei no início da aula, todos eles trazem leveza e alegria. O óleo essencial dos cítricos é extraído da casca da fruta. O limão, a laranja, a tangerina, a mandarina, a toranja, todas essas frutas, elas ficam melhores quando elas absorvem, então, a energia do sol, né? Quando elas absorvem aquele calor do sol. E nós, como é que nós nos sentimos quando nós estamos no sol? Não é uma delícia? Nós, os seres humanos, também precisamos dessa energia positiva, né, do sol. Então, quando nós utilizamos o óleo essencial de frutas cítricas, na verdade, nós estamos aproveitando, então, essa energia que as frutas cítricas, elas disponibilizam para nós através das suas cascas. Então, quais óleos eu posso utilizar aqui? Para paz, né? Para alegria, para tranquilidade e leveza. O limão, o primeiro é o limão, né? O limão, tanto siciliano como o lemo, o lime, né? Os dois, eles vão nos ajudar muito. Tangerina e bergamota, também para estimular a sensação de bem-estar, né? Nós também podemos utilizar as mandarinas, todas as laranjas. As crianças, elas se beneficiam muito do óleo de laranja. Elas gostam muito, elas combinam, né, com o óleo de laranja. Nós também temos o olíbano. O olíbano, então, ele é conhecido como o pai dos óleos essenciais. Ele potencializa a ação de todos os outros óleos. Ele estimula e equilibra glândulas importantes do nosso sistema límbico. Então, ele é capaz de lidar com todas as disfunções cerebrais. Então, se nós estamos com excesso, né? Com excesso de raiva, e isso está nos atrapalhando mentalmente, a nossa maneira de pensar, então o olíbano vai nos ajudar muito. Como antes eu mostrei para vocês o óleo essencial, o Brief, né? Que é uma sinergia respiratória. O que é uma sinergia? Uma sinergia é quando a gente utiliza vários óleos de uma vez só. Então, essa marca que eu utilizei no difusor, a do Terra, ela faz a sinergia baseada na medicina tradicional chinesa e baseado no que nós conhecemos da medicina ocidental, né?
nesse conjunto, então, o que se busca na sinergia? Se busca cuidar da parte mental, emocional, da parte física também. Então, essa sinergia e o Serenity, ele faz justamente isso. Os olhos que estão dentro dessa sinergia, desse vidrinho, eles buscam serenidade, é o que diz a palavra. Então, é calma, paz, tranquilidade. E a pessoa pode utilizar esses olhos, todos esses que eu citei aqui, como a gente está querendo estimular, então, uma emoção, como é que a gente usa o óleo essencial? No difusor, a gente cheira, né? Nós vamos fazer aromaterapia através do nosso nariz, do nosso canal olfativo, vai acessar aqui o sistema límbico e nós vamos obter o resultado então. Mas se eu quero tratar da parte física, então, primeiro eu começo tratando da minha emoção, já vai refletir então no físico. Mas, por exemplo, quando eu desenvolvo gordura no fígado, eu posso utilizar então o limão siciliano na ingestão, na fricção plantar, lá no pé, no ponto do fígado, né? Você pode pesquisar um mapa de reflexologia, o desenho do pé, para encontrar ali o ponto do fígado e fazer fricção plantar, pode fazer com o dedão mesmo, colocar o óleo essencial ali e friccionar o ponto, tá? E pode também utilizar para inalação. A gente já tinha encaixado o limão ali nos cítricos, né? Nós também temos outras opções de óleos que nós podemos utilizar para essa finalidade aí, de buscar a paz e diminuir, então, a potência dessa emoção negativa que é a raiva, né? Então, aqui, com o Zengest, o Zengest também é uma sinergia. E ele é uma sinergia que ele cuida do nosso aparelho digestivo. Então, por exemplo, se eu tenho um assunto que eu não estou conseguindo digerir bem, qual é o órgão meu que vai ser impactado? Vai ser o meu estômago, né? Talvez comece aqui em cima, na minha boca, na minha garganta, mas daqui a pouco eu tenho azia, eu tenho má digestão, eu tenho vontade de jogar aquilo para fora, né? Eu não estou digerindo bem um assunto. Então, é o meu sistema digestivo que vai sofrer. Mas quando esse assunto não digerido, ele vem acompanhado de raiva também, muita amargura, muito ressentimento, outros órgãos do meu sistema digestivo vão sofrer. E aqui, gente, a gente está vendo então um blend, um conjunto de óleos que tem por objetivo cuidar do nosso aparelho digestivo. Como é que eu posso utilizar então esse mix? Observem que lindo que é esse mix. Ele contém gengibre, erva doce, coentro, hortelã-pimenta, estragão, anis e sementes de cominho. Ele vai combater os parasitas e vai cuidar da saúde do nosso aparelho digestivo. Eu posso simplesmente pingar uma gotinha embaixo da língua. É uma maneira de utilizar o Zengest. Posso também fazer massagens abdominais. Então, eu posso pegar o óleo de coco, né, uma colherinha de chá, pingar 2, 3 gotinhas do Zengest e fazer massagens abdominais. Aqui no meu estômago, na altura do fígado, né? Se eu estou com dor em todo o abdômen, né, inclusive na parte do intestino, posso utilizar o Zengest para isso também. Quando ele é associado ao Smart Sasse, ele é utilizado também em processos de emagrecimento. O Smart Sasse, ele é um mix de óleo essencial que ele nos ajuda a controlar a vontade de comer doce, carboidrato, nos ajuda nas compulsões. Aqui nós temos a tangerina, então, que se encaixa lá, né, nos cítricos da primeira página que a gente viu. Mas como é que o tangerina ele age também na saúde do fígado? Então, ele é capaz de quebrar células adiposas e de colesterol ruim, que é o LDL. Olha só que legal. Então, ele age na degradação de gorduras que serão eliminadas, então, pelas fezes e pela urina. Então, se o nosso fígado está sofrendo com gordura de fígado, nós podemos, então, utilizar o tangerina e o limão para isso. Observem que ele ajuda a acalmar os sentimentos de inquietação e amenizar o estresse. Não é tudo que alguém que está sentindo raiva precisa? Então, se sentiu raiva, qual é o óleo que você pode tirar imediatamente? Tangerina.
ótima pedida, tangerina, lavanda. Então, é muito bom para situações de estresse. Nós temos aqui o limão siciliano, que ele vai combater também problemas reumáticos, como gota, artrite e acidez digestiva. O limão, então, ele trabalha na limpeza, tanto física como mental e emocional. E ele age, então, né, nas emoções da raiva, do egoísmo e da culpa. O limão, ele abre o coração. E a lavanda? A lavanda, vocês acreditam que na Alemanha existe um medicamento chamado Silexan, que é simplesmente cápsula com gotinhas de lavanda dentro? Então, esse medicamento, o Silexan, ele é tão eficaz quanto o nosso óleo essencial conhecido aqui no Brasil, ou o nosso medicamento aqui no Brasil, conhecido como lorazepam. Inclusive, tem uma pessoa que está assistindo aqui o nosso workshop que já me mandou, né, no meu Instagram é Camila Cardoso Boemec, fiquem à vontade para conversar comigo lá. Então, essa pessoa, ela mandou para mim que ela já começou a diminuir a utilização do remédio que ela usa de noite. Eu até vou ler para vocês aqui qual é o medicamento que ela estava ingerindo. Eu fiquei impressionada. O clonazepam que ela ingere, né? Então, faz bem pouco tempo que ela recebeu os óleos essenciais na casa dela e ela está usando à noite, então, o óleo de coco fracionado, lavanda e cipreste. Cipreste é muito legal para quem precisa um pouco de flexibilidade na vida, né? E o lavanda, então, para dormir, ótimo, maravilhoso, né? O lavanda, então, ele serve em situações de insônia, em situações traumáticas. Quem sente raiva e tem dificuldade, então, de falar, de se expressar, ele vai fazer bom uso do lavanda, porque geralmente a gente tem aí o bruxismo, né? Então, ele também é muito bom para a pele, porque ele estimula a produção de colágeno e ótimo para cólicas. Esse ele pode ser usado até mesmo por bebês. Então, aqui, pessoal, nós vimos alguns óleos que podem nos ajudar, então, em situações onde nós temos raiva. Exatamente. Agora, que óleos nós podemos utilizar em situações que nós temos medo, né? Então, esse medo e tristeza. Então, esses são as próximas duas emoções que nós vamos ver. Então, hoje em dia, é muito comum a gente acompanhar as pessoas muito depressivas, né? Então, quando a pessoa tem depressão, ela está vivendo com tristeza, com melancolia lá no passado, né? A pessoa ansiosa, ela vive lá no futuro, ela quer resolver as coisas do futuro, ela está preocupada com o futuro. Mas a pessoa triste e melancólica, ela está vivendo com tristeza o passado. Então, como é que nós podemos ajudar alguém que está com depressão? Então, vamos acompanhar os slides dessa próxima parte. Então, a tristeza, quais são os órgãos que ela impacta? Então, quem vai sofrer é o nosso pulmão e o nosso coração. Sim, pessoas com problemas respiratórios, né, com dificuldade às vezes de se expressar, tem a voz fraquinha, né? Às vezes problemas relacionados com o nosso coração também. Vão mostrar aí que lá no fundo dos problemas, né, na origem dos seus problemas, eles vêm carregados aí com uma dose grande de tristeza. A própria ansiedade e a insônia estão relacionadas com a tristeza. Mas eu não falei que a ansiedade, a preocupação com o futuro e a depressão é uma melancolia relacionada ao passado, uma tristeza relacionada ao passado? Sim, mas acontece que quando nós vivemos algo que para nós foi impactante, né, e foi forte para nós, foi chocante no passado, muitas vezes a gente tem medo de passar por essa situação novamente no futuro. Então, inconscientemente, a gente busca meios de se defender disso, de se proteger. E nós nos preocupamos com esse assunto e desenvolvemos a ansiedade. Talvez a gente não queira sentir falta de alguém,
talvez a gente não queira passar por uma necessidade financeira, talvez a gente não queira perder novamente alguém amado, e aí a nossa tristeza, ela está conectada também com a nossa preocupação lá no futuro. Então, quais são os óleos que nós podemos utilizar? Bergamota, tangerina, as mandarinas, hortelã-pimenta, olíbano, que serve para todos os problemas cerebrais, né? A camomila romana e o gerânio. Todos esses óleos, pessoal, eles são acolhedores e nos ajudam a despertar alegria. E alguns deles até mesmo eles cuidam da nossa criança ferida, né? Quantos de nós parou no tempo, lá na infância? Quantos de nós aqui, né, paramos no tempo por causa de um evento, um obstáculo, uma tristeza vivida na infância? Então, a camomila romana e o gerânio, eles vão cuidar dessa criança ferida, vão ajudar você a cuidar dessa criança ferida. Mas como assim? Como é que eles vão me ajudar? Lembras essenciais, eles acessam aqui o nosso sistema límbico? Então, é aqui na amígdala que está gravada, então, a frequência das emoções que nós tivemos durante a nossa infância. Os óleos essenciais, eles possuem uma frequência capaz de estimular e equilibrar essas glândulas do sistema límbico. Então, eles vão estimular as frequências positivas. Isso! Qual é a frequência positiva? Qual é a emoção positiva, né, de encontro à tristeza? É a alegria. Então, a bergamota vai estimular a alegria, a tangerina, a mandarina, todos os cítricos, hortelã-pimenta, foco, alegria, disposição, né? E para ansiedade, como é que eu travo aí essa ansiedade do futuro? Eu uso lavanda, vetiver. O vetiver, ele é muito legal, porque ele é extraído de uma raiz. Esse aqui, ó. Então, ele vai ajudar a enraizar a pessoa, né? Quem não tá com o pé no chão, tá com a cabeça onde? Tá com a cabeça no mundo da lua, né? E quando a gente está triste, onde é que a gente está com a nossa cabeça? A gente está com a nossa cabeça naquele assunto que está nos deixando triste, então a gente não consegue focar lá na frente. A gente não está com os nossos pés no chão. Estou com a minha cabeça lá no problema, no mundo da lua. Então, o óleo de vetiver ele vai me ajudar nisso, né? A me centrar, a me enraizar. Também todos esses outros, copaíba, laranja, limão, camomila, as duas, né? Romana e camomila azul. O ilang-ilang também vai ajudar, vai dar suporte para a tristeza, principalmente para as mulheres, né? E o cedro, de novo, aí brilhando, né? Novamente, então, o Brief, vou falar dele. Ele é um óleo que vai cuidar, então, dessa parte física, né? Do meu pulmão. Vai estimular a minha coragem para eu verbalizar, para eu me expressar, para eu falar. Posso usar o Brief aromaticamente, posso utilizar na planta dos pés, posso colocar no difusor, né? E posso, inclusive, diluir ele e fazer massagens assim no rosto, longe dos olhos, para não arder, e também no peito e nas costas. Então, ele vai colocar, ele vai puxar para fora. Vejam que ele tem eucalipto, ele tem melaleuca, ele vai puxar para fora a inflamação. Quem tem rinite, quem tem sinusite, né? Aqui só uma atenção para crianças bem pequenas, né? Vamos usar só no pezinho, né? Porque ele tem o eucalipto. Hortelã-pimenta que está lá dentro do Brief, então, para estimular, então, foco, disposição, o nosso sistema respiratório, oxigenação. Podemos utilizar, então, o hortelã-pimenta no uso aromático para isso, né? Ele trabalha sentimentos de culpa, de medo, promove a paz e a valorização pessoal. O oríbano, então, que é um regenerador celular, e ele age em todos os aspectos cerebrais, então ele vai ajudar muito, né, no foco, na memória, na concentração, na depressão, na hiperatividade, no autismo. Esse aqui, ó, ele é conhecido também por esse outro nome, frankincense, né? E ele elimina também, ajuda na eliminação de metais pesados, que muitas vezes é a origem da nossa depressão, né? O acúmulo de alumínio, o acúmulo de metais pesados. Então, eu preciso olhar para a minha parte física, nunca deixando de olhar para a minha parte emocional. Nós somos um só, andamos juntos, né? E a próxima emoção que nós vamos ver hoje é o medo. E o que eu preciso estimular para eu não ficar com medo? Eu preciso ter coragem.
Coragem, isso mesmo. E qual é o órgão impactado com medo? São os nossos rins. É a nossa dificuldade de impor os nossos limites, de impor o nosso, demarcar o nosso território, né? Tem alguém, tem algo, tem uma situação que nos intimida, que nos encolhe, né? Que nos reprime, e a gente acaba não conseguindo demarcar o nosso território. E isso é falta de coragem, é medo, né? O que é o nosso território? Talvez seja o nosso trabalho. Eu não consigo ocupar meu espaço lá no meu trabalho por medo. O que pode ser o meu território? Pode ser a minha família. Eu não consigo me relacionar bem, eu não consigo encontrar o meu lugar, né? Ou eu não estou conseguindo encontrar meu cônjuge, eu não estou conseguindo demarcar o meu território. Tem alguém que está influenciando a criação dos meus filhos e me falta coragem para me impor. O que na verdade está atrás dessa falta de coragem? É o medo. E aí a pessoa pode desenvolver problemas relacionados com os rins. E quando a gente fala de rins, a gente também tem que olhar para o nosso sistema linfático, para os nossos inchaços, para os nossos edemas, para a retenção de líquidos. Então, eu vou observar infecções urinárias, cálculos renais, retenção de líquidos. E o que eu posso utilizar, então, aromaticamente para estimular a minha coragem? Eu posso utilizar o lemongrass, que é o capim-limão, que ele vai me ajudar com esse peso que eu estou carregando, que eu não estou conseguindo me libertar desse peso, e isso está fazendo com que eu me encolha, com que eu me curve, com que eu não possa demonstrar todo o meu potencial, toda a minha coragem que eu tenho. Posso usar também o limão, o grapefruit, o cipreste, por quê? Porque muitas vezes eu estou fixo na minha ideia de que eu não consigo, de que eu sou assim, de que vai ser sempre assim. Então, o cipreste ele vai estimular a minha flexibilidade e ele também vai me ajudar muito aí nos líquidos, na movimentação dos líquidos. Vou utilizar o cipreste tanto aromaticamente falando, como também fazer massagens, né? As minhas drenagens, vou utilizar o cipreste. O brief novamente aparece aí, isso aqui agora para coragem, para estimular a coragem, né? Para nos dar poder para resolver os nossos assuntos. E se eu já estou doente? Se eu já estou com uma infecção urinária, o que eu posso fazer? Eu posso usar o melaleuca. O melaleuca, então, ele é muito bom, né? Antifúngico. Também ele elimina bactérias, né? E aí eu posso utilizar uma gota 3 vezes ao dia. Eu não me importo de tomar o melaleuca puro, se você não gosta, pode usar uma cápsula. Também posso pingar uma gotinha no protetor de calcinha e fazer o banho de assento com ele. Quando eu for fazer o banho de assento, eu posso colocar 2 colheres de leite de coco na água, né? E me sentar ali e fazer o banho de assento. O tempo que eu aguentar, na verdade, o tempo que a água estiver confortável, né? Gostosa. Então, aqui está o melaleuca. Por que ele é tão bom contra fungos, bactérias e vírus? Porque ele tem o terpinol, né? Que é o principal componente do óleo essencial de melaleuca, que ele suprime, então, a produção de processos inflamatórios. Na Segunda Guerra Mundial, esse óleo ele foi muito utilizado porque terminou o medicamento, né? E alguns médicos, então, utilizavam o óleo essencial de melaleuca para cuidar das pessoas. Esse aqui também é muito útil para rinite, sinusites, inflamações no ouvido, garganta e afta. Nós temos o On Guard, que ele age cuidando da nossa imunidade. Mas por que a gente colocou aqui o On Guard para a coragem? Então, ele tem alguns óleos que são acolhedores. Ele tem óleo essencial de laranja, ele tem de canela, ele é um óleo estimulante. O óleo de alecrim também é um óleo estimulante, ele cuida muito da nossa memória, ajuda com a nossa memória, né? E lembra que eu falei que às vezes a pessoa, né, que ela tá sem coragem, ela tá com dificuldade de falar alto, né, de se impor, e aí pode ser que surjam alguns problemas relacionados à garganta. E aí eu vou ter, então, inflamações, gripes e resfriados, então o On Guard ele vai me ajudar. Nesse período, pessoal, do Covid, então, o On Guard é um óleo que nos acompanhou muito no nosso dia a dia.
Então, a gente fez roll-ons com on-guard, nós colocamos, né, o óleo de coco fracionado, com algumas gotinhas de on-guard, para esse tipo de embalagem aqui, né, que geralmente vem 10 ml tu consegue colocar 10 ml de óleo de coco fracionado. Então, para o on-guard, como a gente queria cuidar da nossa imunidade, eu colocava mais óleo essencial, tá? Então, para cada gota, cerca de 5 gotas de óleo essencial, para cada ml, né? De 5 a 10 gotas de óleo essencial, vai ficar bem concentrado. E aí, como é que eu posso utilizar? Eu posso passar, né, no meu pulso, posso cheirar, eu posso passar também o rolãozinho na minha máscara, né? Espero que nunca mais a gente tenha que se deparar com essa situação, mas sempre antes do inverno a gente pode utilizar tanto o On-Guard quanto o Copaíba para aumentar a imunidade, né? A gente pode usar o Copaíba, pode até mesmo ingerir o Copaíba aí durante uns 7 dias junto com própolis, se você tiver acesso a pólen, né? Lojas de produtos naturais, então, comercializam, né, o própolis e o pólen. Então, você vai fazer, vai cuidar muito bem da sua imunidade. Então, hoje, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós podemos cuidar, então, de 3 emoções negativas com os óleos essenciais. Como é que a gente cuida do medo, então? A gente cuida desenvolvendo a coragem. Vimos alguns óleos que estimulam a nossa coragem, né? E vão, então, cuidar da saúde dos nossos rins, né? E a raiva? Como é que a gente estimula, né, a cura da raiva, vamos dizer assim, né? É aumentando a nossa emoção, nosso sentimento de paz. E como é que eu estimulo paz? Então, através de óleos essenciais que vão me dar serenidade, calma, tranquilidade, né? Quem tem muita raiva pode desenvolver problemas no fígado, e aí vai ter dor de cabeça, indigestão, né, labirintite, tudo isso aí está relacionado, né, a essa parte do corpo. E aí nós podemos utilizar alguns óleos para cuidar das nossas emoções e também dos nossos problemas físicos, né? E a tristeza, como é que a gente pode combater a depressão? Então, é estimulando a alegria. E quais são os órgãos impactados com a nossa tristeza? Então, é o pulmão e o coração. Quando nós cuidamos da nossa alegria, quando nós despertamos mais alegria, estimulamos a alegria com o uso de óleos essenciais, nós estamos cuidando, então, desses órgãos e estamos cuidando também da nossa mente, porque vamos nos proteger contra a depressão. Então, hoje nós aprendemos como utilizar os óleos essenciais para cuidar dos nossos sentimentos, né? Na nossa aula ao vivo, eu vou responder algumas perguntas importantes que vocês estão me enviando já. Então, na nossa aula ao vivo, eu vou explicar essas perguntas. Mas eu também vou ensinar vocês a fazer 3 receitas em casa de produtos baseados, então, em produtos naturais, né? Produtos com óleos essenciais e outros produtos naturais que vão cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua beleza. Eu espero, então, vocês na nossa aula ao vivo. Eu estou preparando um material especial para essa aula e estou muito grata de vocês terem me acompanhado até aqui. Na nossa aula ao vivo, então, eu vou disponibilizar qual é o canal e durante a semana eu vou colocar lá no nosso canal quais são as perguntas que vocês vão me enviar. Eu vou fazer um questionário com algumas perguntas sobre as nossas aulas, vocês vão me responder, vocês vão estar presentes na aula ao vivo e aí então vão estar habilitados a receber o meu presente na casa de vocês. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Por favor, mandem suas dúvidas, mandem sugestões sobre novos assuntos de workshop, que eu vou ter muito prazer de compartilhar o meu conhecimento com vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.